Nesse domingo vai ao ar uma entrevista do Neymar no Esporte Espetacular e o portal UOL Sport vazou um trecho da entrevista em que o Neymar se compara com o Zico e isso está dando o que falar nas redes sociais, pois a maioria achou um absurdo o craque se colocar nessa posição de comparação. E nesse vídeo então você vai ver as palavras do craque que geraram toda essa polêmica. E bem, antes de falar sobre as exatas palavras dele, precisamos deixar bem claro um fato. Aqui no Brasil, dificilmente um jogador atingirá o respeito máximo do torcedor sem ganhar a Copa do Mundo. É claro que ele pode ter vários fãs por uma grande carreira, mas o torcedor brasileiro raiz quer saber da Copa do Mundo. Em contrapartida, aqueles que conseguem conquistar esse torneio dificilmente são criticados e desrespeitados, e é por isso que jogadores como Ronaldo e Romário, além de serem craques lendários, são tão admirados e enaltecidos por aqui. Infelizmente, Neymar faz parte dos que ainda não ganharam e sinceramente sabemos que será muito difícil ele conseguir essa glória, porque a sua última chance é agora em 2026 e ele vem mostrando um declínio físico com muitas lesões e agora vai jogar em um futebol que, por mais que esteja crescendo, ainda fica longe do alto nível europeu. Ou seja, o seu futuro até a sua última chance, que ainda restam 3 anos, é totalmente incerto e tudo pode acontecer até lá. Nos recentes insucessos da seleção, em 2010 ele ficou muito próximo de ir, mas acabou não sendo escolhido por Dunga e o Brasil caiu para a Holanda nas quartas. Em 2014, ele se machucou contra a Colômbia nas quartas de final e teve que ver de casa o Brasil ser eliminado por 7-1 na semifinal, mas dificilmente ele mudaria aquele jogo também. Em 2018, uma outra derrota dolorida para a Bélgica, dessa vez com ele em campo e não tendo uma boa atuação, e agora em 2022, sem dúvidas a derrota mais dolorida de todas, porque ele conseguiu um lindo gol bem no final da partida e deu aquele gosto de que passaríamos para a semifinal, e nos últimos 4 minutos tudo acabou indo por água abaixo. E bem, é comum vermos muitas pessoas dizendo que o Neymar sempre jogou em uma geração muito mais fraca do Brasil e por isso nunca conseguiu ganhar nada com a seleção principal, além daquela Copa das Confederações 2013. E pelo que parece, o próprio Neymar concorda com isso, pois ainda nesse ano de 2023, há pouco tempo atrás ele havia dado uma entrevista que gerou polêmica afirmando que só não atingiu todos os seus objetivos no futebol porque o esporte não é individual, o que foi encarado por muitos como se ele estivesse menosprezando os companheiros de seleção. Além de citar que o Messi ganhou em 2022 porque o time da Argentina jogou pra ele, o que também nos leva a entender que ele pensa que os jogadores da seleção não jogam pra ele como deveria ser feito. Se você não viu ele falando isso, se liga aí. Nunca fugi de cobrança nenhuma, muito pelo contrário, sempre bati no peito e falei, pode me cobrar, não tem essa, porque eu sei do meu talento, sei do que eu posso fazer. Só que foi o que você falou, né? Futebol não é individual. Acho que se fosse um futebol individual, com certeza já teria alcançado todos os meus objetivos. Mas ele não é. E então, às vezes, obviamente que a culpa cai sempre no cara que tem mais nome, né? A gente vê um caso de um cara que sofreu na Argentina muito tempo, que foi o Messi. E agora na última Copa ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele teve um time que ajudou ele, que jogou pra ele, então chegou ao sucesso. E bem, essa matéria que vai ao ar nesse domingo basicamente vai tratar exatamente desse início do ciclo para a Copa 2026. Caso você não saiba, o Brasil fará suas primeiras partidas pelas eliminatórias dessa Copa agora no início de setembro, dia 8 contra a Bolívia e dia 12 contra o Peru. Depois, ainda nesse ano enfrenta Venezuela em 12 de outubro, Uruguai em 17 de outubro, Colômbia em 16 de novembro e Argentina em 21 de novembro. E mesmo contra muitos que opinam que ele não deveria ser mais convocado depois de ir para a Arábia, o Neymar foi convocado e fará parte desses jogos desse início de ciclo. Se liga aí nas palavras dele fazendo uma comparação com o Zico. Eu espero que um dia eu possa conquistar meu maior sonho, que é a Copa do Mundo, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, que é o Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Isso cabe da mesma forma comigo. E então depois que essa fala da entrevista de domingo vazou e as páginas de esportes começaram a divulgar, a galera nos comentários não pareceu gostar muito da comparação que ele fez. Se liga aí em alguns dos comentários mais curtidos. O cara se comparou ao Zico. Meu Deus, quem é Neymar na fila do pão comparado ao Zico? Ele quer mesmo se colocar no mesmo auge e importância que Zico? Por mim tinha que deixar ele de lado assim como ele deixou o futebol de alto nível por dinheiro. Já encontrou a justificativa dele, garoto esperto. Pois é, a maioria achou um absurdo Neymar fazer uma comparação com o Zico, primeiro por acharem que ele não chega ao patamar
patamar do ex-flamenguista e também porque consideraram que ele já estaria arrumando uma desculpa para caso não ganhe a Copa em uma possível última tentativa em sua carreira. Ainda mais depois de falar também há poucos meses que só não atingiu seus objetivos porque o futebol não é individual. Lembrando também que após a Copa das Confederações 2013, o único título que a seleção brasileira conseguiu foi a Copa América 2019, a qual Neymar não jogou. Muita gente não sabe, mas ele também não tem o título da Copa América. Todos que ele jogou, o Brasil foi eliminado. E bem, dando a minha opinião sincera agora, eu acredito que o Neymar vai sim acabar a carreira sem Copa, pois como eu disse, o seu declínio físico vem acontecendo muito rápido e suas lesões vêm ficando cada vez mais frequentes. Esse ano, por exemplo, ele se lesionou em fevereiro, jogou uma partida de pré-temporada em agosto e já chegou novamente lesionado ao Al Hilal, ou seja, ele basicamente ficou sem jogar de fevereiro a setembro e isso vem acontecendo praticamente todos os anos desde 2017, o que portanto preocupa muito pensando em uma possível participação sua na Copa de 2026, além do fato de que o Brasil não vem apresentando uma geração tão poderosa como em outras épocas, tendo carências em posições muito importantes como laterais e centroavante. Mas tudo isso é apenas a minha opinião e agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? O Neymar já atingiu um patamar historicamente falando em que ele pode se comparar com uma lenda como o Zico, ou você acha que ele foi infeliz em sua comparação e em suas palavras? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre tudo isso que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.